Olá, sétimo ano, tudo bom? Então, hoje nós vamos para a segunda aula, tá? Na primeira aula nós falamos um pouco sobre racionais, a ideia era para entrar em operações, mas nós ficamos bem no início, falamos mais da estrutura do racional, do que ele é formado, qual tipo de número que é racional, qual não é? Onde que ele está na reta numérica, ok? E aí vocês fizeram uma lista, eu verifiquei algumas dificuldades, sobretudo nas operações ali, tá? E aí eu resolvi fazer esse vídeo com alguns exercícios do livro. Então a tarefa de casa hoje é no livro, tá? Portanto, alguns itens eu já peguei de lá para facilitar, tá bom? Vamos lá então. Primeira coisa, como que eu faço uma adição e subtração de frações? Eu vou me limitar, a dois formatos do número racional aqui, né? Ao número racional em suas duas representações principais, que é ele na fração, tá? E é ele no decimal. Então, o primeiro aqui era a fração. Como que eu faço para somar a fração? Como que eu faço para subtrair? Tá? Então, quais os passos na adição, que é a mesma para a subtração? Primeiro, igualar os denominadores. Isso aí é de sexto ano. Eu só somo fração, só subtraio fração com o denominador igual. Então, eu preciso igualar os denominadores. Depois que eu igualo esses denominadores, eu vou fazer a soma dos numeradores. Claro que alterou, né? Você pegou uma fração equivalente, eu vou mostrar um exemplo. Mas é porque tem que tomar cuidado em cima, né? Como que eu vou fazer menos 5 com mais 8? Dívida de 5, eu tenho 8, não é? Ou, por exemplo, operando dois números que são negativos, o que vai resultar? Se eu estou somando negativo com negativo, eu estou juntando dívidas, não era assim que a gente falava? Então, menos 12 com menos 25, menos 37. A dívida aumentou. Não é? Agora, se eu tiver um negativo com um positivo, eu pago a dívida. Não é? Não tem como juntar número positivo e negativo. Eu coloquei aqui, ó, menos 14 com mais 29. Não dá para juntar, não, hein? Eu pago a dívida. Estou devendo 14, eu pago com 29. Eu ainda fiquei com quanto? Com 15, na verdade, né? Tá errado aí, professor. Certo? Eu vou ficar com 15 positivo. Agora, se a dívida é de 19 e eu pago com mais 12, né? Eu vou ficar devendo 7. Perfeito? Então, dinheiro e dívida a gente não junta, a gente paga. E é claro, se eu juntar dois números positivos, eu estou somando dinheiro. Então, vai aumentar ainda mais, tá? Mais 15 com mais 12, aí sim, mais 27. Tem aqui uma subtração, né? De duas frações, depois subtrai de novo. Então, vou fazer as três ao mesmo tempo aqui, tá? Iguala nas três. Então, a gente sabe que para adicionar, subtrair frações, eu preciso igualar os denominadores. 5, 8 e 2 eu já fiz separadinho. O MMC é 40. Então, eu vou igualar aqui no 40. A gente aprendeu no sexto ano que, na verdade, esse 5 vira 40 pegando uma fração equivalente. Então, 5 para virar 40 é vezes 8. Então, eu multiplico por 8 em cima também para não alterar a fração. 4 vezes 8, 32. Então, já tem aqui 32. Ok? A mesma coisa vai acontecer aqui. Ó. Veja que aqui é 8 para virar 40 vezes 5. Vou multiplicar por 5 para não alterar, pegar apenas uma fração equivalente, tá? 5 vezes 6, 30. Tá? Menos 2 para virar 40 vezes 20. Ó, vezes 20, tá? Então, ficou assim. 32 menos 30. 32, tirei 30, eu fiquei com 2. 2 menos 20. Opa, peraí. Eu tenho 2, tiro 20, vou ficar devendo, né? Vou ficar devendo 18, continua 40 avos. O que dá para fazer aqui? Eu ouvi simplificar aí. Vamos simplificar então. Por 2, ó, por 2 dá 9, por 2 dá 20. Então, menos 9 20 avos é o resultado dessa questão. Mesmo? Perfeito? Adição e subtração de decimais. Fica a dica aqui. Como que eu faço isso? Ó, se eu pegar... Como que eu vou fazer, né? Eu vou somar ou subtrair, posicionando vírgula embaixo de vírgula. Assim vocês aprenderam no sexto, hein? Tá?
Então, eu vou colocar vírgula embaixo de vírgula para somar. Mas por que isso, né? Vamos lembrar aqui, se eu tiver 4,54 somando com 3,782, por que eu devo posicionar vírgula embaixo de vírgula? Tá? Tem gente até que gosta de pôr um zero ali para igualar, ficar 3 casas decimais, né? Pode ser também. Mas a gente faz isso para estar somando 4 unidades com 3 unidades, 5 décimos com 7 décimos, 4 centésimos com 8 centésimos, né? E o milésimo só tinha o 2, aí somou com 0 aí, tá bom? Então aqui eu já somei só para ter uma ideia, mas a gente tem que colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? Para quê? Para somar unidade com unidade, décimo com décimo, centésimo, e aí por aí vai, não é mesmo? Vamos lá, outra questão que eu vou fazer então é a questão, também na questão número 1, só que agora o item E, que trata de operações com decimais, tá bom? Vamos ver o seguinte, aqui eu tenho, ó, 1,32 ele é positivo, 0,54 ele é negativo, menos 8,52 que é negativo, tá? Eu poderia fazer aqui, ó, esse 1,32 menos 0,54, vou ver o que sobra. Uma outra opção que eu acho interessante aqui é pensar o seguinte, já que esse é dívida e esse também é dívida, eu vou juntar essas duas dívidas, tá bom? A gente sabe que dívida com dívida, a dívida vai aumentar. Então, eu vou pegar aqui, ó, 8,52, tá? 0,54. Pessoal, vocês vão ter que fazer a tarefa de casa, ela envolve esse tipo de operação. Eu peço que vocês também apresentem os cálculos, tá bom? Infelizmente, não tem outro jeito da gente aprender esse tipo de situação, a não ser treinando e indo para as operações. A questão aqui nada mais é do que operar. Então, isso aqui faz parte da questão, tá bom? Vou somar essas duas dívidas, então a dívida com certeza vai aumentar, não é? 2 e 4, 6, 5 mais 5, 10, 9, então, vírgula embaixo de vírgula, né? 9,06, tá? Então, agora eu tinha 1,32 aqui no começo, menos 9,06, já que é dívida e dívida, a gente junta e continua devendo. Agora, se esse primeiro número aqui ele é positivo e esse é negativo, o que eu não junto as duas, né? Eu pago a dívida, não é assim que eu falo? Então, eu tenho 9,06 de dívida, eu só tenho isso para pagar. Eu vou pagar a dívida e ainda vou ficar devendo, tá bom? Então, eu tinha uma dívida de 9,06, vou pagar 1,32 dela, tá bom? Eu vou ver o que resta. 6 menos 2, 4. Aqui eu vou desagrupar. 10 menos 3, 7. Aqui tinha restado 8, menos 1, 7. Então, deu 7,74 de dívida. Tá bom? Vamos seguir. Para multiplicar, vou fazer com fração, vou fazer com decimal. Meninos, esse material que a gente está aí, eu vou disponibilizar para vocês como um resuminho, tá? Então, a cada operação aí, eu estou fazendo um exemplo. Ó, como multiplicar frações? Na multiplicação, não é necessário igualar denominadores. Basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Muito melhor, né? Agora, não precisa igualar mais. Eu multiplico em cima e multiplico embaixo. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 4, 20. Só. Não vai igualar, não vai piorar as coisas não, hein? Multiplico em cima e multiplico embaixo. Único detalhe, preciso simplificar, né? Dá para dividir por 5? Então fica 3 e fica 4. Não é mesmo? Vamos para mais essa questão então. Ó, agora a questão número 6, letra F, eu tenho uma multiplicação apenas de frações, né? Aqui, por coincidência, todas elas negativas, né? Eu posso optar por resolver essas duas, resultado, multiplicar por essa e por essa, né? Como aqui está tudo vezes, não tem problema eu fazer essas duas aqui, essas duas depois, multiplicar o resultado delas, tá bom? Então, vamos lá. Multiplicação de fração é melhor do que adicionar. Se na adição, na subtração, a gente precisa igualar os denominadores, aqui não, a gente multiplica direto, ó, pessoal. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Quando a gente multiplica sinais iguais, o resultado é positivo. Não é isso? Só. Ah, eu podia ter simplificado aqui
Podia ter simplificado aqui, com certeza. Tá? Se eu não fizer agora, vou ter que fazer no final. Em algum momento isso vai ter que acontecer. Como a fração não está tão grande, até que eu não me preocupo, não. Se tivesse números grandes aqui, estou vendo que a operação está grande demais, eu tento cancelar aqui, simplificando, tá bom? Mas na dúvida, então, vamos correr assim. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 5, 20. Não é? Sinais iguais, resultado positivo de novo. Professor, precisa colocar o parênteses? Aqui nem tanto. Aqui, como tem um vezes e um mais junto, é importante a gente tentar aqui separar. Então, vou colocar nesse também, tá bom? Dessa forma. Agora, eu preciso multiplicar aqui essas duas. Sinais iguais, positivo. Tá bom? Vou ter que multiplicar 2 vezes 12, 6 vezes 20. Será que agora não é interessante eu simplificar? Ó? O 6, por exemplo, porque tá vezes, hein, pessoal? O 6 com 12 dá para dividir por 6. Fica 1 e fica 2. Não é? Se eu quiser, eu ainda posso simplificar aqui, ó. Tá? Ou aqui também, né, ó. Por 2 dá 1, por 2 dá 10. Vou deixar assim por enquanto. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 10, 10. Ok? Dá para simplificar ainda? Tem que simplificar. Por 2, professor, dá 1. Tá bom? E dá 5. Então, o resultado dessa questão foi 1/5 positivo. Ok? Na multiplicação de decimais, tá? Como multiplicar decimais? Ó, na multiplicação de decimais, podemos fazer a multiplicação normalmente, sem preocupar com a vírgula inicialmente, tá? Então, vou multiplicar normal, esqueço a vírgula, tá? Depois que eu multiplicar, eu vou lá. O produto deverá ter o número de casas decimais que os fatores têm juntos. Como assim, professor? Vamos, por exemplo, 2,45 vezes 5,2. Observe que eu não coloquei vírgula embaixo de vírgula. Não necessita, né? Eu vou multiplicar como se fosse 245 e 52, tá? Quando eu multiplicar ali, ó, multipliquei normalmente. E por que a vírgula está vermelhinha bem nessa posição? Tá? Porque eu contei as casas decimais aqui, ó. Veja só. No 2,45 são 2 casas decimais. 5,2 mais 1. Então, a resposta tem que ter 3 casas decimais. Tá bom? É isso que está dizendo no segundo passo ali, ó. Após multiplicar, o produto deverá ter o número de casas decimais que os fatores têm juntos. Tá bom? Olha o exemplo. Ok, pessoal, vamos encarar essa multiplicação então, né? 2,5 negativo vezes 1,35. Vocês acabaram de ver aí nas explicações que eu não preciso colocar vírgula embaixo de vírgula, né? Quando eu falo não precisa, é porque se às vezes você ainda assim colocar, né? Ainda tem chance de você acertar lá, se posicionar correto, né? Acrescentar o zero como precisa. Mas vamos assim então. Então eu esqueço que ela tem a vírgula e vou fazer 25 vezes 135. Então, eu tenho que fazer 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3 é 15. 16, 17. É isso? 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Vou multiplicar o 2 agora. 2 vezes 5, 10. Foi 1. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. 2 vezes 1, 2. Somando aqui agora, ficou 5, 7, 13, ok? Agora que entra a diferença, né? Eu olho aqui, se aqui eu tinha uma casa decimal, aqui eu tinha 2, então a resposta eu tenho que ter 3 casas decimais. 1, 2, 3, a vírgula precisa estar aqui, tá bom? Então isso aqui deu 3,375. Se eu multiplico sinais diferentes, o resultado é negativo, tá bom? E aí, agora, pessoal, é vocês praticarem, não tem jeito. Página 131, 132, exercício 1 ao 3. Tá bom? Ali você vai ter alguns exercícios. E lá na página 136, 137, exercício 6 e 7, que é basicamente multiplicação. Então, nas primeiras páginas, adição e subtração. Multiplicação está embaixo. Professor, você não falou da divisão. A divisão requer um tempinho maior para a gente, né?
dividir fração, dividir decimal, se o primeiro número tem vírgula, se o segundo, isso aí a gente vai fazer uma aula só para isso, tá bom? Pessoal, pratiquem, tá? Não deixe de perguntar, pode usar o Google Classroom lá, use meu Instagram, use as plataformas da escola, tá bom? Continue estudando e eu vou continuar mandando material para vocês. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.